Holy God, we do thank you Alors, Dieu Saint, nous te Santo Deus, nós te remercions that we agradecemos have the privilege of being alive at this moment in Earth's history. que nous avons le por termos o privilège d'être privilégio en de estar vie vivos nesse à momento da cette história da époque de Terra. l'histoire. We have made the following statement over and over again. Nous avons fait Nós cette déclaration à cometemos esse maintes erro reprises. vez após vez. Everything that can be shaken will be shaken. Que tudo que Tout ce puder qui ser peut être sacudido será secoué sacudido. sera secoué. But it seems to me, Lord, Mas Mais il parece me para mim, semble, Senhor, Seigneur, that today this statement is more applicable than ever before. qu'aujourd'hui, que essa cette afirmação é déclaration mais. s'applique plus qu'auparavant. I ask on behalf of the movement, Et je Eu prie peço de em la nome do part du movimento, mouvement. and I'm sure everybody shares this sentiment as they pray with me, Et je suis e tenho sûr que tout le certeza que monde todos partage ce compartilham do sentiment mesmo alors qu'ils prient sentimento ao orarem avec moi. comigo, that each of us desires a clearer understanding of your word, On que désire cada donc de nós deseja une entendimento mais compréhension plus claro claire da de tua ta parole, palavra, so that each of us may remain faithful and true to you. afin para que que cada de chacun nós puisse possamos et nos chacune manter puisse te fiéis e rester verdadeiros a fidèle. ti. In Jesus' name, Au nom de No nome de Jésus. Jesus. Amen. Amen. Amém. Wait, just a second. Maurice, on entend le français dans la chaîne principale. We can hear the French in the main channel. Let me know when we're ready. Vas-y, Chimène, parle pour voir. So, for those of you who joined us this weekend, Então, para aqueles que se juntaram a nós durante esse final de semana, I'm sure you'll all agree that the 8 presentations that we had tenho certeza que vocês vão concordar que as 8 apresentações que tivemos were, I don't know what words to describe them, foram, e eu não sei bem quais palavras escolher para descrever, but they were significant. mas foram significativos. As you review what was discussed, Ao você revisar o que foi discutido, I hope that you can see a steady train of events that have occurred over the last 2 years. espero que você consiga ver uma sequência, uma linha de eventos que aconteceram nos últimos anos, Particularly over the last 6 months. em especial nos últimos 6 meses. And I want us to all understand E eu quero que todos nós entendamos that the organizational changes that have occurred beginning at the Sunday law que as mudanças organizacionais que aconteceram desde o início do decreto dominical, separate to the theological changes that we are going through, separado das mudanças teológicas pelas quais nós estamos passando. so not only have those organizational changes remained intact, Então, não só essas mudanças organizacionais but se I hope mantiveram that you see intactas, that change has been the correct thing to do. mas eu espero que você consiga ver também que essas mudanças foram a coisa correta a se fazer. There were many things that were taught this weekend, Houveram muitas coisas que foram ensinadas nesse final de semana, but I hope you'll realize that this is just the beginning of new thoughts and ideas. mas eu espero que você perceba que isso é só o início de novas ideias e pensamentos. Some of them are not brand new, but I think the way they were delivered came as a shock to many people. E eu sei que a maioria, algumas delas não são totalmente novas, mas a maneira como elas foram apresentadas ou entregues chocou So algumas if I were pessoas. to write that the personal or the individual Então, se eu fosse escrever que o pessoal ou o individual experience
a experiência has individual been replaced by an institutional one. foi substituída por uma institucional, And we can see that this is a theological issue e nós podemos ver que isso é um problema teológico related to the covenant relationship that each of us entered into with God. relacionado à aliança que cada um de nós entrou com Deus. But when I referred a moment ago to the organizational changes that have occurred, Mas quando eu mencionei agora há pouco sobre as mudanças organizacionais que aconteceram, and for the past several years, even before the Sunday law, in fact, e nos últimos anos, até mesmo antes do decreto dominical, when I've touched on subjects such as the priests, Levites, and Nethinims, quando eu falei de assuntos como sacerdotes, levitas e and netineus, that even though the lines that describe them were correct, e embora as linhas que descrevem esses pontos estão corretas, I'm going to write on the board no evangelism, eu vou escrever no quadro sem evangelismo, but you'll remember that I've been saying for several years now that these Levites and Nethinims will not be joining the movement. mas você vai lembrar que por muitos anos eu tenho falado que os levitas e netineus, eles não vão se juntar ao movimento. I hope that you can take that very simple, basic idea Espero que você consiga pegar essa ideia bem simples e básica and see how it was explained and described this weekend. e que você consiga ver como ela foi apresentada e descrita nesse final de semana. When we consider the three angels Quando nós consideramos os três anjos, and we consider Elder Jeff nós consideramos o ancião Jeff, and Elder Tess a anciã Tess and the third, e o terceiro. long before the Sunday law, Mesmo antes do decreto dominical, I've shared with the movement eu compartilhei com o movimento that the role that I have played que o papel que eu tenho desempenhado in the work of this movement, no trabalho deste movimento, both organizationally and theologically, tanto organizacionalmente quanto teologicamente, has not been the same as these two people. não tem sido o mesmo que essas duas pessoas. They held a different role. Elas tiveram papéis diferentes. And again, E mais uma vez, this weekend, neste final de I semana, hope you can see eu espero que você consiga that an ver explanation was given for this very simple idea which has been taught for a long time. uma explicação foi dada para essa ideia bem simples que tem sido falada há tanto tempo. This third point that I want to make, E esse terceiro ponto que eu quero fazer, if you can't see it yet, se você não consegue ver ainda, I hope as the studies continue, you'll have a clearer understanding of this idea. que ao continuar, os estudos continuarem, que você consiga ter uma It's ideia mais regarding the clara. Sunday law. Se você for ao decreto dominical, Most people here believe that the Sunday law was July 18 a maioria das pessoas aqui acredita que o decreto dominical foi during the julho, election cycle 18 of 2024. de julho, durante o ciclo eleitoral de 2024. And I hope you all have been listening E eu espero que vocês again for the past 2 years, tenham ouvido nos últimos 2 anos, and you will have seen
E você vai ter that we visto have not given one, que not nós, two, but three independent proofs to demonstrate July 18. que nós não demos uma, nem apenas duas, mas três provas para provar a 18 de julho. So you know that the first one, I'm just going to put Quintus, Você sabe que a primeira, e eu vou colocar aqui apenas Quintus, and then I'm going to put gatekeepers, e depois eu vou colocar os guardadores do portão, then I'm going to put adultery. e eu vou colocar aqui o adultério. So I think all of that is familiar to most of you, hopefully all of you. Então, eu acho que esses pontos é algo familiar para a maioria de vocês. I've been saying for some time now Eu tenho dito já por um tempo that there is another proof coming, que tem mais uma prova a caminho. and this would in fact be the fourth proof. E essa vai ser, na verdade, a quarta prova. So what I'm saying, Então, o que eu estou dizendo, in agreement with what I've said in the recent past, e que concorda com o que eu tenho dito nos últimos tempos, if I were just to summarize this weekend study se eu quisesse resumir os estudos deste final de and semana call it the study of the covenant, e chamasse de como o estudo da aliança, then the story of the covenants então a história das alianças is the fourth proof é a quarta prova for the Sunday law. para o decreto dominical. So that we have four independent proofs. Então agora nós temos quatro provas You may not independentes. see the connection between what was taught this weekend demonstrating a proof of July 18 Talvez você ainda não consiga ver como o que foi apresentado nesse final de semana se conecta e prova 18 de julho. but I'm confident Mas eu estou confiante that in time you will be able to see the connection. que com o tempo você consiga ver a conexão. I know many of us have lots of questions. Eu sei que muitos de nós temos muitas perguntas. We've received dozens of questions this weekend. Nós, na verdade, recebemos dezenas de perguntas ao longo desse I've final de collated semana. them together, Eu juntei todas elas. and I hope over the coming days and weeks that E eu espero que nos próximos they dias will e begin to semanas get answered. essas perguntas comecem a ser respondidas. If your question doesn't get addressed, please don't be offended or upset. E se a sua pergunta não for respondida, por favor, não fique triste, chateado ou se sinta ofendido. Most of the questions deal with the subject of, or the issue, or the change, the subject issue or the change from an individual salvation to an institutional model. Então, a maioria das perguntas lida com o assunto ou o problema da mudança, ou essa mudança do modelo de And we've indivíduo received para a instituição. numerous questions regarding the second advent. Eu recebi diversas perguntas também sobre o segundo advento. Interestingly, Interessantemente, most of the questions about the second advent a maioria das perguntas em relação ao segundo advento concern the issue of whether or not it will literally occur or if it will not be literal.
se ele vai acontecer de uma maneira literal ou não. Several years ago, there was a discussion in the movement Há alguns anos atrás, houve uma discussão no movimento about Bernie Sanders' version of heaven and our version of heaven. sobre a versão de Bernie Sanders com relação ao céu e a nossa versão do céu. All the teachers that I was familiar with, that I spoke with at that time, E todos os professores que eu estava familiarizado ou com quem eu falei naquela época laughed at the idea of the comparison between his version of utopia and ours. riam da comparação da versão de utopia But that very dele e da nossa question versão. has again arisen within the movement. Mas essa pergunta ela voltou a surgir no movimento. The speakers are aware that this is an important subject for you, Os palestrantes estão cientes de que esse é um assunto importante para vocês, but they may not address that subject, at least for the present time being. mas eles provavelmente não vão falar sobre esse assunto, pelo menos não no tempo agora, presente. The waymark of the close of probation O marco do fechamento da porta da graça needs to be further explained and developed. precisa ser explicado mais amplamente e desenvolvido, But you will have heard the speakers tell you mas você vai ouvir os palestrantes te falarem that beside the technical arguments concerning that waymark, que, apesar dos argumentos técnicos com relação a esse and why marco, it's January the 3rd this year, e porque é 3 de janeiro deste ano, and how to demonstrate that, e como demonstrar isso, besides all of that, apesar de tudo isso, what's more important o que é mais importante is this idea of mediation é essa ideia de mediação and institutions. e instituições. Those are the subjects that we need to grapple with and come to a clearer understanding of. Esses são os assuntos que nós precisamos, com os quais nós precisamos lidar e entender de maneira mais clara. If you are struggling with these ideas, E se você estiver tendo dificuldade com essas ideias, if you feel that your world has been turned upside down, se você sente como se seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo, you're not alone. você não está sozinho. You're in that situation, and so am I. Você está nessa situação e eu também. Even though I've been grappling with these issues for some time now, Embora eu já tenha estado lidando com essas questões já há um tempo. what I do hope, Mas o que eu espero, and I know it is an experience that many of you have expressed, e eu sei que não é uma experiência que muitos de vocês já expressaram, that these studies, this model, que esses estudos, que esse modelo begins to explain many of your questions. comece a explicar muitas das suas perguntas. So I want us to turn to Daniel 11, Então eu quero que a gente vá a Daniel 11, verse 41. verso 41. So we're going to look at verse 41 and verse 42. Então nós vamos olhar verso 41 e 42.
We all know that these verses deal with the glorious land and Egypt. Todos nós sabemos que esses versos falam sobre a Terra Gloriosa e o Egito. That has not changed really. Isso não mudou. We've been discussing what the glorious land is for some time now. Nós temos discutido sobre o que é a Terra Gloriosa por um tempo já. We know that it's, broadly speaking, the USA. Nós sabemos que, de uma maneira bem ampla, é os Estados Unidos, But since last year, mas desde o ano passado, even before that, e até mesmo um pouco antes we disso, have begun to understand that that the term USA can represent different things. que o termo Estados Unidos pode representar diferentes coisas. And I'm hoping that today, Eu espero que hoje, most of you a maioria de vocês are more comfortable than you were in the past in your understanding that the USA can represent different things. Estejam mais confortáveis do que no passado, de que os Estados Unidos pode representar diferentes coisas. We know in verse 40, Nós sabemos que no verso 40, part B, parte B, that the USA is represented there que os Estados Unidos está representado lá, under the symbol of horsemen, ships, and chariots. sobre o símbolo de cavaleiros, carruagens, And we understand that it's represented in verse 40 as the glorious land. e nós sabemos que está representado no verso 41 como a Terra Gloriosa. We know in verse 41, E nós sabemos que no verso it 41, begins with it begins with the pronoun he. que o verso 41 começa com o pronome And if we ele. trace that pronoun, Se nós traçarmos esse pronome, we in the movement, others may not, nós no movimento, talvez outros não, we come to the conclusion that the he in verse 41 is the king of the north. que chegamos à conclusão que o ele, falado no verso 41, é o rei do norte. So we have chariots, Então nós temos os carros, as carruagens, horses or horsemen, os cavalos ou cavaleiros and ships. e os navios. It's taken from verse 40. Tudo tirado do verso 40. And we have the king of the north, E nós temos o rei do norte, which is taken from verse 40. que é tirado do verso 40. And then we have the glorious land. E depois nós temos a Terra Gloriosa. So I don't think it should come as a surprise to any of us Então eu não acho que deveria vir como uma surpresa para muitos de nós that all of these are symbols of the USA. que tudo isso são símbolos dos Estados Unidos. I'm hoping that we're all familiar with that now. Eu espero que todos nós já estejamos familiarizados com isso agora. Today, Hoje, compared to if we went right back to the beginning of this movement, comparado com, se nós voltarmos lá no início, what's on the board at the moment o que está no quadro neste momento is very different than what was originally taught. é bem diferente do que foi originalmente ensinado By Elder Jeff in the Time of the End magazine. Pelo ancião Jeff na revista do Tempo do Fim. The only thing that the things that he got correct As coisas que ele acertou would be 1 and 3, seriam 1 e but 3, not 2. mas não o 2. But when those messages were given back in the early days, Mas quando essas mensagens foram dadas lá nos tempos iniciais, because of the difference
or the separation of the king of the north to the glorious land, Por conta da separação ou da diferença entre o Rei do Norte e a Terra Gloriosa, the way things were taught back then a maneira como as coisas foram ensinadas naquela época was that the chariots, horsemen, and ships in the glorious land que os carros, os cavaleiros, os navios e a Terra Gloriosa were the same thing eram a mesma coisa, because there was only one USA porque havia apenas um Estados Unidos. and the king of the north was not the USA. E o Rei do Norte não era os Estados Unidos. So this is what was taught originally. Então, isso é o que foi ensinado originalmente. It's only fairly recently, Foi apenas bem recentemente, let's say after the Sunday law digamos que após o decreto dominical, or beginning at the Sunday law, ou começando no decreto dominical, that we had to confront this original model. que nós tivemos que confrontar esse modelo original. So what I'm going to put here, because this is the original model, Então, o que eu vou colocar aqui, porque esse é o modelo original, I'm going to change this eu vou mudar isso and call this the papacy e chamar isso de papado. and put a tick there. Vou colocar um tiquezinho aqui. So that's what was originally taught. E isso é o que foi I think originalmente we all agree ensinado. with that. Acho que todos vão concordar com isso. If anyone has questions, Se alguém tem alguma pergunta, I'm not sure how you're going to share it with me, but I'm willing to try to answer them. eu não sei como você vai compartilhar ela comigo, mas eu gostaria de tentar So responder. that's the old version, Então, essa é a versão, a ideia and now original. we're going to discuss. I call it the present or the new. E eu vou começar, então, agora a discutir sobre o que eu vou chamar de presente ou novo. So in the new one, Então, no novo, all of these are the USA, tudo isso são os Estados Unidos. and I'm going to call it USA 1, 2, and 3 E eu vou chamar de Estados Unidos 1, 2 e 3. because these three USAs are different, Porque esses três Estados Unidos são diferentes. and that's what the significant change that has happened from the past to the present. E essa é a mudança significativa em relação entre o passado e o presente. Now, maybe you could have worked all of this out from different Bible passages, E talvez você pudesse chegar a essa conclusão através de diferentes versos da Bíblia, but it seemed to me, mas me parece, and I might suggest that it seemed the same to others, e eu vou sugerir que talvez pareça o mesmo para outras pessoas, that in order to show what these three USAs were, que de modo a mostrar quem são esses três Estados that we would Unidos, need to understand Revelation 17. e para isso nós precisaríamos entender Apocalipse 17. That we would need to understand the kings, Nós vamos precisar or entender os I call it the reis, beasts, ou vou chamar de a and besta, the woman. e a mulher. I believe it's an understanding of what these two symbols are E eu acredito que é o entendimento do que esses símbolos são that has helped us to understand what these three USAs are. que nos ajudou a entender o que são esses três Estados Now, I Unidos. know that everybody is not in agreement with this, E eu sei que nem todo mundo está de acordo com isso, and there's certainly no pressure to accept what I am teaching.
E não existe nenhuma pressão para que você aceite o que eu estou ensinando. For those of you who don't see things this way, E para aqueles entre vocês que não veem da maneira como eu estou mostrando aqui, you're confronted with a problem now você então é confrontado com um problema. because the leading public teachers Porque os professores who have principais broadly accepted this model que amplamente aceitaram este are now modelo building the subject that was discussed this weekend and will continue to be discussed estão agora construindo os assuntos que foram discutidos no último final they're de semana e building que vão these new continuar models sendo based upon discutidos. this premise. Eles estão construindo esse modelo com base nessa premissa. I'm not saying we're finished with Revelation 17, Eu não estou dizendo que nós já terminamos com Apocalipse but 17, the major elements of it we have set out, we have laid out. mas os elementos principais com relação a isso já foram apresentados. And I'm suggesting E eu estou sugerindo a correct understanding of this woman and the beast que um entendimento correto dessa mulher e dessa besta leads us to an understanding of who these three USAs are. nos leva a um entendimento do que esses três Estados Unidos são. Just want to add in as a third element that has been discussed in the past, E eu quero acrescentar um terceiro elemento que foi discutido no passado, and this was the subject of the last president. e esse foi o assunto do último presidente. And 11 years ago now, it's been a long time, E isso foi há 11 anos atrás, we used então to teach that tem, this was President Trump. isso foi há um bom tempo, e nós ensinávamos que isso era o presidente Trump. And of course, in 2020, E é claro que em 2020, most people came to the conclusion that that study was erroneous, that it was wrong. muitas pessoas chegaram à conclusão de que esse estudo ele estava errado, Because we were forced to see that Trump was not the last president porque nós fomos forçados a ver que o Trump não era o último presidente of the USA, dos Estados Unidos, because we still held to this original model porque nós ainda estávamos nos apegando a esse modelo of original, not understanding what these various USAs were. ao não entendermos o que esses diferentes Estados Unidos eram. In 2024, E em 2024, we quickly realized that Trump was nós in fact percebemos, Trump won. nós percebemos rapidamente que o Trump era, na verdade, Trump 1. So I'll put 2016 here so you Eu know vou what I'm colocar, referring to. vou colocar 2016 aqui para você saber a que estou me referindo. His first presidency. A sua primeira presidência. I'm not sure if we're all clear or if we're all in agreement, Não sei se está claro para todo mundo ou se estamos todos de acordo. I'll say my current understanding. Eu vou I'll dizer que say my current understanding o meu entendimento atual is that that last president study was indeed correct. é que esse estudo do último presidente estava correto,
which means in 2024, o que significa que em 2024, the Sunday law, no decreto dominical, that Trump 2 que Trump 2 who is different to Trump 1, é diferente do Trump número 1, we have to ask ourselves nós temos que nos perguntar which one was the last. qual deles foi o último. So I don't know how many of us remember that study, Eu não sei quantos de nós se lembram desse estudo, but if I were to use a slightly different word instead of last mas se eu fosse usar uma palavra um pouco diferente, que não fosse and último, call it the end of the world, e chamasse that's de kind of how we were describing it back then. chamar de fim do mundo, que é como nós escreveríamos naquela And época, if I can just add, se eu puder as simplesmente we know adicionar it, como nós conhecemos. so it's the end of the world as we know it, the known world. Então, é o fim do mundo como nós o conhecemos, o mundo conhecido. Even Elder Tess did studies on this subject, E até a anciã Tess fez estudos com relação a isso. and we developed models based upon ancient history E nós, então, desenvolvemos um modelo com base na história antiga about the political struggle between Clinton and Trump. Sobre a disputa política entre And Clinton e Trump. when we see this term, the end of the world as we know it, E quando nós vemos esse termo, né, o fim do mundo, como nós o conhecemos, what we're referring to was democracy. o que nós estamos referindo em relação à democracia? That democracy was under threat, that it was going to be destroyed. A gente falou que a democracia ela estava sob ameaça, que ela seria And destruída replaced with something else. e substituída por alguma outra coisa. We could call it a dictatorship. Nós chamaríamos de So ditadura. I'm saying all that was correct. E eu estou dizendo que tudo isso estava certo. So if that was true, if he was the last president E se isso era verdade, que of ele era realmente democracy o as último we know presidente, it, e o fim da democracia then como nós what were conhecemos. we referring to back then? Então, aqui nós estávamos nos referindo naquela época. We've only realized quite recently, Nós percebemos apenas when I say recentemente, recently, within the last 12 months, e quando eu digo recentemente, eu quero dizer nos that this últimos 12 world that we're meses, referring to que esse mundo ao qual nós estamos nos referindo is not Egypt, the world, não é Egito o mundo, but it's the glorious land world. mas é o mundo da Terra Gloriosa. And what we're referring to E o que nós estamos nos is referindo this is the sixth kingdom, é que esse é o sexto reino, or we might call it the Lamb. ou que nós podemos chamar de Cordeiro. So he was going to be the last president of that. Então, ele seria o último presidente disso. Then E então, we have another election nós temos mais uma eleição in 2020, em 2020, and this is going to be the end of his presidency. e isso vai ser o fim da sua presidência. And we're all familiar with January the 6th and what occurs then. E todos nós estamos familiarizados com 6 de janeiro e o que aconteceu ali. And when Biden wins the election, E quando Biden ganha as many of us eleições, believe that this last president study was erroneous.
Nós, então, acreditamos que esse estudo, por conta disso, esse But estudo do último what we've presidente estava errado. understood, Mas o que nós or what I've entendemos, understood, ou que eu is entendi, that that study was correct. é que esse estudo estava And what correto, this waymark, I put 2020, e o que esse marco, que eu coloquei aqui 2020, but I'll have to put 2021. mas que eu deveria colocar 2021, What this is indicating, o que isso está indicando, I'm going to put here the end of the sixth, eu vou colocar aqui que é o fim do sexto, and this waymark marks the beginning of the seventh. e esse marco marca o início do sétimo. So you'll remember, I hope, Você vai se lembrar, eu espero, that Curtis had been teaching for some time last year que o Curtis ensinou por algum tempo, desde o ano there may have passado, been others, e talvez pode ter havido outras but what pessoas, was being taught mas o que estava sendo ensinado was that these kings that are referred to in Revelation 17 era que esses reis aos os quais são referidos em Apocalipse 17, even the beast, e até mesmo a besta, if you see the beast in 7 phases, se você ver a besta em 7 fases, or its 7 heads, ou com as suas 7 cabeças, that the kingdoms que os of reinos Satan, de these Satanás, evil kingdoms, esses reinos perversos, all start good. todos começam bons. And this good E esse bom is not fake. não é falso. They're really good. Eles são realmente bons. And the idea of having these kingdoms as being good E essa ideia de ter esses reinos como sendo bons clearly challenges the idea that they're Satan's kingdoms. realmente desafia a ideia de que eles são realmente reinos de Because if they were Satanás. Satan's kingdom, they would be pretending to be good. Porque se eles são reinos de Satanás, eles deveriam estar fingindo ser bons. Once we understood this, Uma vez que nós entendemos isso, as was discussed this weekend, conforme foi discutido nesse final de semana, we had to change our understanding of what these kingdoms were. nós precisamos mudar o nosso entendimento do que esses reinos eram. That these are, in fact, Que eles, na verdade, the são kingdoms of the world. os reinos do mundo. All of them. Todos eles. Now, I know that people have become so familiar with methodology, E eu sei que as pessoas se tornaram tão familiarizados com a metodologia, particularly one of them, em especial uma particularly delas, one of the methods, one of the rules. em especial uma das metodologias, uma Upon the das regras, testimony of 2 things are established. com base nos testemunhos de duas, uma coisa é estabelecida. But as I've indicated in past studies, Mas como eu indiquei em estudos passados, I think people often either misunderstand and therefore misuse that rule. é que as pessoas frequentemente elas interpretam mal essa Because the regra e fact com is, isso elas you acabam usando de actually maneira errada. begin with one testimony. Porque, na verdade, ela começa com uma And you have to testemunha. make sure that one works before you ever go to a second. Você tem que garantir, ter certeza que essa uma testemunha funciona antes de And we buscar all uma outra. know, E todos nós sabemos, if we go back to this word here, lamb,
Se nós voltarmos essa palavra aqui, which I took cordeiro, from Revelation 13, I think it's verse 11. que eu tirei de Apocalipse 13, se não me engano, verso 11, Yep, I got confirmed. That this is a symbol of the USA. I think we all know that, e que esse é um símbolo dos Estados Unidos. Acho que todos nós which sabemos means it's disso. good, O que significa que é which is bom. what I've just said here, good. É exatamente o que eu disse aqui agora. É bom. And that lamb is not a wolf in lamb's clothing. E que esse cordeiro não é It's a um real lobo em lamb. pele de cordeiro. Ele é um And cordeiro real. therefore that means E, portanto, isso that significa lamb, which is the sixth kingdom of Revelation 17, que esse cordeiro, esse sexto reino de Apocalipse 17, has to be part of the fourth kingdom of Daniel 2, precisa fazer parte do quarto reino de Daniel 2, the iron kingdom of Daniel 2. do reino de I ferro de hope we Daniel can 2. all acknowledge that truth. Espero que todos possamos reconhecer essa verdade. In the past, No passado, we would have casually taught nós ensinaríamos de maneira bem casual I'm going to say taught incorrectly, eu vou dizer que nós ensinávamos de maneira incorreta that the statue of Daniel 2 was a symbol of Satan's kingdom, que a estátua de Daniel 2 era um símbolo do reino de Satanás, in comparison em comparação to the mountain com a montanha and the stone, e a pedra, which we would argue was God's kingdom. que nós argumentávamos ser o reino de Deus. So if we quickly turn to Daniel 2, Então, se nós formos rapidamente a Daniel 2, we could just turn to say Daniel 2:44, nós poderíamos ir a Daniel 2, 44, and we could see that that stone and the mountain that preceded it e nós podemos ver que essa pedra e essa montanha que precede ela is the kingdom of heaven or God's kingdom. é o reino do céu, o reino de Deus. So I'm not denying that, Eu não estou negando isso, but if you were to read the passage carefully, mas se você for ler a passagem de maneira cuidadosa, I think what you would see eu acho que o que você vai ver, we can go to say to verse 39, e nós podemos ir ao verso 39, and it says in the last part of the verse, e diz no final do verso, the earth. a terra. So I'm suggesting that the statue is a symbol of the kingdoms that are on the earth. Então, eu estou sugerindo que a estátua é um símbolo dos reinos que existem na terra. And then what happens Então, o que acontece is that the kingdom of God, é que o reino de Deus, heaven, ou do céu, destroys these kingdoms of the earth destrói esses reinos da and terra takes over the earth. e toma controle da terra. So I hope we're okay with that concept. Então, eu espero que estejamos ok com este conceito. Okay, so that's all I want to say about that. Então, isso é tudo que eu gostaria de dizer sobre isso. So we now view these kingdoms of Bible prophecy as kingdoms of the world, not Satan's kingdoms. Então, eu quero que vocês vejam que esses reinos da profecia bíblica são os reinos da terra e não reinos de Satanás. We've been teaching that for quite some time. E nós temos ensinado isso já há um bom tempo. If you can see that, if you can accept that, E eu espero que vocês consigam what you can see que
que nós is conseguimos that ver what was taught this weekend isn't fundamentally different to this idea. é que isso vai ser algo fundamentalmente diferente dessa ideia. In the past, No passado, so what I'm about to say is the same thing, but just viewed slightly differently. é que o que eu vou dizer é a mesma coisa, mas visto de maneira um pouco diferente. We're familiar with the word redemption. Nós estamos familiarizados com So a palavra I know redenção. it has a specific meaning, E eu sei que tem um significado específico, which essentially means to buy something back. que significa comprar algo de volta. But in the past, I've used that term Mas no passado eu usei esse of buying termo back de comprar de volta to explain the development of humanity. sobre o desenvolvimento da The humanidade. human society, Mas a sociedade humana, not human individuals. e não Individual humans have not humanos, changed over time. humanos individuais. Os We're still humanos the same indivíduos não creatures. mudaram. Eles continuam sendo a mesma There's been pessoa no ao improvement passar or do tempo. development. Não houve um melhoramento But ou what has changed desenvolvimento. Mas o que mudou is how societies function. é a maneira como a sociedade funciona. Now, Daniel 2 will show you that societies or nations have deteriorated Então, Daniel 2 vai mostrar que as sociedades ou as nações, elas deterioraram in many ways. People believe e, de muitas maneiras, as pessoas acreditam nisso, that the world is getting worse. que o mundo está se tornando pior. But there is another perspective of this story. Mas existe uma outra perspectiva dessa história, I hope one that we can all acknowledge e eu espero que, a gente possa reconhecer isso, that humanity, é que a I humanidade, just called it society a moment ago, e que eu chamei de sociedade há um tempo atrás, is getting better. está se tornando melhor. The rules and laws that govern societies As regras e as leis que governam a sociedade are improving. estão melhorando. Maybe not from one year to the next. Talvez não de um ano para o outro. We understand what's going on in the glorious land. Nós entendemos o que está acontecendo na Terra Gloriosa. There appears to be a going backward, not moving forward. Parece mais que eles estão dando passos para trás ao invés de seguir adiante. But this is only a transitory or temporary phenomena. Mas esse é um fenômeno transitório ou passageiro. Across the world, Ao redor do mundo, countries, societies are better today than they have been in the past. países e sociedades estão melhores hoje do que eles estavam no passado. Our understanding of truth today O nosso entendimento da verdade hoje is very different to the understanding of truth in the past. é bem diferente do entendimento da verdade no passado. And when I say our or us, E quando eu digo nosso I ou don't nós, mean the church, eu não digo, me refiro à igreja. don't mean this movement, Não me refiro a este I don't movimento. mean this movement. Não me refiro a esse I movimento. mean humanity as a whole. Eu quero dizer a humanidade como um todo. We have more law and order today. Nós temos mais a lei e ordem hoje. We have a better understanding of right and wrong. Nós temos um melhor entendimento do que é certo e errado. The golden rule is implemented more today than it has ever been in human history. A regra de ouro ela está sendo muito mais implementada agora do que ela já esteve na história da humanidade. And all of this is occurring in the statue, E tudo isso está ocorrendo na estátua, not in the stone. não na pedra. We're talking about the statue.
Nós estamos falando da estátua. That's why, É por isso for some time now, que por algum tempo we agora have looked at these kingdoms, this beast as being the kingdoms of the world, not of Satan. nós temos olhado a essas bestas, a esses reinos do mundo, como sendo do mundo e não de Satanás. I want us all to be clear on that, Eu espero quero que todos nós sejamos claros com relação a isso. because if you've grappled or struggled with what was taught this weekend, Porque se você tiver dificuldades com o que foi ensinado nesse final de semana, these thoughts and ideas about not the kingdom of Satan, but the kingdoms of the world, esses pensamentos e ideias com relação a não ser o reino de Satanás, mas reinos do mundo, was this same idea in embryonic, in an embryonic model or an embryonic phase. são as mesmas ideias, mas numa fase embrionária. There's no doubt Não existe nenhuma dúvida that these kingdoms that begin good end up being bad, que esses reinos que começam bons, eles acabam se tornando maus. but that's another story. Mas isso é uma outra história. So, coming back to our board work, Então, voltando para o nosso quadro, Trump won was the last president of the Sixth Kingdom, então Trump I foi o último presidente do Sexto Reino, which means the next king, o que significa que o próximo rei, we call it the president, nós chamamos de presidente, would therefore have to be the first of the next kingdom. deve ser, portanto, o primeiro do próximo reino. And this has been the argument E esse tem sido o argumento of making this the sixth and the seventh kingdoms. de tornar isso, fazer disso o sexto reino e o sétimo reino. And that could only have been understood E isso só pode ser entendido if you understand that the kingdoms of the world are good at their beginning. se você entender que os reinos do mundo são bons em seu início. So the seventh kingdom Então, o sétimo reino begins good. começa bom. And what the Sunday law waymark is showing us E o que o marco do decreto dominical está nos mostrando is the moment é o momento when the seventh kingdom onde o sétimo becomes reino bad. se torna mau. And to understand how you get the seventh kingdom going from good to bad, E para entender como você tem o sétimo reino indo de bom a ruim, is the story of July 18. é a história de 18 de julho. It's not the story of the November election. Não é a história da eleição de novembro. Unless you say A menos que você diga that the November election is part of the whole cycle, que a eleição de novembro ela faz parte de todo o ciclo. to have an holistic story Então, ter uma história holística that goes from the beginning to the end, que vai do início ao that fim explains the waymark properly, e que explica um marco de maneira apropriada, you have to have a singular story. você precisa ter uma história singular. And if you just isolate November 2024 E se você simplesmente isolar novembro de 2024 and try to connect that to a complete story, it does not fit properly. e você tentar conectar ela com alguma história, ela não vai se encaixar de maneira apropriada. I know there are people who don't agree with that. Eu sei que tem pessoas que não concordam com I know isso. there are people who disagree.
Eu sei que tem pessoas que discordam, but those people mas who essas disagree with pessoas that, que discordam disso who make November the Sunday law, e que fazem de novembro o decreto dominical, what you will see você vai ver is that they will go from that event que elas vão desse evento, and they are forced to maintain or hold on to an idea elas são forçadas a manter ou se apegar a uma ideia that the third woe is the same entity as the first and second. que o terceiro A é a mesma entidade do primeiro e do segundo. If you were unsure about that a year ago, E se você não tinha certeza com relação a isso há um ano atrás, we now know, nós agora sabemos, like we did some time ago about the priests, Levites, and Nethinims, da mesma maneira como nós soubemos há um tempo atrás sobre os sacerdotes, that levitas e it was too nefineus, late to bring them in. que era tarde demais para trazer eles. Whatever models we may have had, Qualquer que seja o modelo que nós we knew tivemos, that the time for their coming into the movement had passed. nós sabíamos que o tempo para eles virem para o movimento já tinha At least for the passado. Levites, it was already too late. Pelo menos para os levitas já era tarde demais. And so if it doesn't work for one of them, the whole model is wrong. Então, se não funcionar para um deles, todo o modelo está errado. So if you believe in November Então, se você acredita em novembro, 2024, if you believe in November 2024 então, se você acredita em novembro de 2024, as the Sunday law, como o decreto dominical, you will be forced, você vai ser if you're forçado, going to hold a consistent model, se você vai se você for to have manter the um third modelo woe consistente, as the east wind, em ter também o terceiro AI como radical Islam. o vento oriental, o And I'm Islã saying radical. E o que eu estou it's dizendo, already too late já é tarde demais for that to be true. para que isso seja verdade. Whether you go for December 2025 as a close of probation, Quer você vá para dezembro de 2025 como fechamento da porta da graça, or January 2026, ou janeiro de then 2026. don't be beguiled or deceived Não seja enganado that there's only a month between them. que há apenas um mês entre eles. There's a gulf between those two dates. Existe um espaço amplo entre essas duas datas. Because what separates them Que o que separa elas is not a few days, não são alguns dias, it's different models. são modelos diferentes. Just like Assim como what separated the Sunday law o que separava o decreto from dominical July to November was not a few months. de julho e novembro não eram alguns meses. It's a completely different model. Era um modelo completamente diferente. So, coming to our present model, Então, vindo ao nosso atual modelo, we've described elements of the recent past and the present. nós discutimos sobre modelos com relação ao passado recente But e we o know that presente. the chariots, horsemen, and ships takes us back over 30 years. E nós sabemos que os carros, cavaleiros e os navios nos levam de volta há cerca de 30 anos, To pre-1989. Antes de 1989. The way I've described that USA, E a maneira como eu the descrevi USA esses that's Estados brought in Unidos, verse 40, that's pre-1989, a esses Estados Unidos que é apresentado no verso 40, que é pré-89, maybe this isn't the best word to describe that, e talvez essa não seja a melhor palavra para descrever isso, but I've said it's a nobody. mas eu vou dizer que é ninguém. Doesn't mean it's poor and weak.
E não quer dizer que é pobre ou fraco, It just means that it's nobody prophetically significant. simplesmente significa que não é ninguém profeticamente significativo. Because the book of Revelation tells you Porque o livro do Apocalipse te diz that the only prophetic significant USAs that there are que os únicos Estados Unidos profeticamente the Lamb. relevantes que existem são and the o dragon. Cordeiro e o Dragão. It's Revelation 13. Apocalipse 13. And I'm saying that the USA that's described in verse 40 is neither of them. E eu estou dizendo que os Estados Unidos que é I'm saying descrito that no the verso United 40, States estou dizendo que os Estados Unidos that's described in verse 40 está descrito no verso 40 by this triple symbol of chariots, horsemen, and ships por esse símbolo triplo de carros, cavaleiros e navios, before 1989 antes de 1989, is neither the lamb nor the dragon, não é nem o Cordeiro e nem o Dragão, but it is the United States. mas é os Estados Unidos. If I were to say it this way, it's a third symbol of the United States. Se fosse dizer assim, ele seria um terceiro símbolo dos Estados Unidos. And why that is significant E a razão pela qual isso é significativo is because it's not, at least that I can see, it's not described or identified in Revelation. é que, pelo menos da maneira como eu vejo, não está identificado em Apocalipse You don't 13. see it in chapter 13 or chapter 17, Você não vê nem no capítulo 13, nem no capítulo 17. which is why I've called it a nobody. E é por isso que eu chamei de ninguém. So that's that one. Então, isso é esse aqui. The King of the North. Então, o Rei do Norte. I'm sure we all understand Eu tenho certeza que todos nós entendemos that there's a dichotomy or a confusion, if I were to say it that way, que existe uma confusão by the word king, pela palavra rei. because the king Porque o rei of Daniel de Daniel equals ah, the woman é igual à mulher of Revelation. de Apocalipse. The king that's described in the book of Daniel is not the king that's described in the book of Revelation 17. E o rei que é descrito no livro de Daniel não é o mesmo rei descrito no Apocalipse. So I think we should all understand that, Então, eu acho que todos nós deveríamos entender isso, but sometimes we can forget. mas às vezes nós podemos esquecer. If that's true, and I believe that it is, E se isso for verdade, eu acredito que é, that the king in Daniel is the woman in Revelation, que o rei de Daniel é a mulher de Apocalipse, then the king of the north that's described here, which is USA number 2, que o rei do norte, que é descrito aqui, que a gente chama aqui é os Estados Unidos número is 2, the woman é a mulher. of Revelation. I'm going to put 17 here so we're all clear. É a mulher de Apocalipse It's not 17. the only place that you find her, but we'll put it her as 17. E não é o único lugar que ela aparece, mas vamos deixar aqui como o capítulo 17. And then you get the third USA. Então você vai para o terceiro Estados Unidos. And again, we've described and explained that in this graphic. E mais uma vez nós explicamos e descrevemos ele aqui nesse gráfico. That there is a lamb and there is a dragon. E há um cordeiro e um dragão. And my understanding is E o meu entendimento é that this third USA que esse terceiro is the Estados Lamb, Unidos é o cordeiro Revelation 13, de Apocalipse 13 or the sixth kingdom, ou o sexto rei, which again Reino. is Revelation 17. que mais uma vez é de Apocalipse 17. So we've had to understand Então nós precisamos Daniel entender 11, 41 and 42 Daniel 11, 41 e 42
in quite a radical new way. ah, de uma maneira bem, talvez até radical, Based upon information that we have found in the spirit of prophecy and the Bible. e baseado em informações que nós encontramos na Bíblia e no Espírito de Profecia. And how we've had to understand and interpret those passages that we've read. E a maneira como nós tivemos que ler e interpretar essas So I'm going to passagens. get this graphic and I'm going to put it lower. Então, vou pegar esse gráfico e colocar ele mais aqui embaixo. So we have verse 41 and 42. Então, nós temos versos 41 e 42, Glorious land in Egypt. a Terra Gloriosa e o Egito. So what I want us to consider, Então, o que eu quero que nós and I know consideremos, that most of us understand this, e eu acredito que a maioria de nós entende isso, but some of us may not be fully settled into this idea. mas talvez alguns de nós não estejamos tão firmes nessa ideia ainda. When we used to teach Nós costumávamos ensinar Daniel 11, Daniel 11, and when we get to verse 41, e quando nós chegávamos ao verso 41, we would say nós diríamos that the king of the north que o rei do norte enters entra into the glorious land. na Terra Gloriosa. And then E então, we begin to see things going bad in the United States. nós começaríamos a ver as coisas indo mal nos Estados Unidos. So when we looked at what Ellen White would say, E quando nós olhávamos para o que Ellen White she would diria, say that the Sunday law comes. ela diria que She's a lei not going to dominical use vem, Daniel 11, 40 to 41, 40 to 45 to explain any of this. e ela não vai usar Daniel 11, 40 a 45 para explicar nada disso. She'll say, oh, it's very quiet Ela vai dizer, nossa, está to muito begin with, quieto para começar, and then it goes from bad to worse. então vai de mal a pior. And often we would describe this as some escalation of trouble. E depois nós descreveríamos isso como uma escalação, um escalonamento de problemas. And in many ways, she was vague about the history after verse 42. E, de muitas maneiras, ela era vaga com relação à história depois do verso 42. So I'm going to be forced to use these terms, Sunday law and close of probation, because we can't use 41 and 42 and we can't use glorious land in Egypt. Então, eu vou ser forçado a usar esses termos, decreto dominical, So I'm going to be da porta da forced to graça. use the Sunday law and the close of probation symbols or terms. Eu vou ser forçado a usar os símbolos de decreto dominical e fechamento da porta da graça When we speak about what Ellen White understood or taught. para quando falamos sobre o que Ellen White entendia ou ensinava. Because she won't map those two waymarks with verse 41 and verse 42. Porque ela não vai mapear esses dois marcos com os versos 41 e And she 42. won't map them with the glorious land in Egypt. E ela não vai marcar eles como Terra Gloriosa e Egito. But she will tell us Mas ela vai nos dizer that national disaster que desastre nacional, or what happens in the United States ou o que acontece nos Estados Unidos, spreads nation by nation se espalha nação por nação, until the whole world is taken. até que todo mundo é tomado. And then she speaks about what happens in the harvest. E então ela explica o que acontece na colheita. It's not new to us Não é nada novo para nós. that she's going to speak about all these events E ela vai falar sobre todos esses eventos in an apolitical way. de uma maneira So she's going apolítica. to speak about it in a very religious way, Então ela vai falar sobre isso de uma maneira bem religiosa, particularly how it impacts us. em especial na maneira como isso nos impacta. That's why you get this very interesting perspective of what we call the harvest as being Jacob's time of trouble.
E é por isso que você tem essa perspectiva bem interessante sobre a colheita como sendo esse tempo de angústia de Jacó. So whether or not that you have read or seen in her writings, Então, quer você já tenha visto ou lido nos escritos dela, or in the Time of the End magazine, ou na revista do Tempo do Fim, or in the thousands of studies that we have done over the last 30 years, ou em algum dos milhares de estudos que foram realizados nos últimos 30 anos, I hope you can see it clearly today eu espero que você consiga ver de maneira clara hoje that when the King of the North enters into the glorious land at the Sunday law, verse 41, que quando o Rei do Norte entra na Terra Gloriosa, no verso 41, we're going to use the word finished, eu vou usar a palavra aqui, termina. end. The glorious land, as we understand it, has ended. A Terra Gloriosa, como nós entendíamos, ela termina. And what we then see that's occurring afterwards, E o que nós vemos que está let me acontecendo try to após put it isso, this way. deixa eu tentar colocar dessa maneira aqui. What happens, Então, o que acontece, or what the captive USA looks like. ou com que os Estados Unidos cativo se parecem. I used the word captive instead of destroyed, Então, eu usei a palavra cativo ao invés de but destruído, we could use the word destroyed. mas nós poderíamos usar a palavra destruído. Once the United States is destroyed, Uma vez que os Estados Unidos seja the destruído, lamb Cordeiro, in that 2-year history that comes afterwards, nessa história, nesse período de 2 anos que acontece, let's call it the new USA. vamos chamar de Novo Estados Unidos. This is what it looks like. É com isso que se parece. The new USA looks like this. O Novo Estados Unidos se parece com isso. And the this, E esse isso, all we need to go to is the media tudo que nós temos que fazer é ir à mídia and read what the USA looks like over the last or the past 2 years. ler e ver com que os Estados Unidos se parecem nos últimos 2 anos. So at the Sunday law, Então, no decreto the dominical, glorious land is completely overtaken. It doesn't begin there, it ends there. então, a Terra Gloriosa ela é completamente tomada. Não começa ali, termina ali. Which means O que significa that before that, que antes disso, the USA os Estados is Unidos ending. está terminando. So it's coming to its end Então, ele está chegando ao seu fim. before Antes it comes to its end, de chegar ao seu fim. and then it's dead. E então está morto. And what you see afterwards E o que você vê depois disso is the new USA, é o novo Estados Unidos. the seventh or the dragon. O sétimo, ou o dragão. If that's correct, E se isso estiver correto, then if I put here a similar arrow se eu colocar aqui uma setinha and say the semelhante king of the north enters e colocar aqui que o Reino do Norte entra, Egypt, o Egito, and if Egypt is verse 42 is the close of probation, e Egito é o verso 42, é a fechamento da guarda da graça. then what are we saying about that? Então, o que nós estamos falando sobre isso? If we have a repeating pattern,
Se nós temos um padrão de repetição, I'm suggesting that we do, eu estou sugerindo que nós temos, then everything that we have here would be repeated. então tudo que nós temos aqui vai ser repetido. So this would be finished Então isso estaria terminado, or ended. ou então finalizado. And then this Então would be isso a new world. seria um novo mundo. The world has ended here, Então o mundo acabou aqui, and you can see in this period here, e você poderia ver nesse período aqui, I'm not marking where it begins, eu estou marcando quando começa, the world o mundo is ending. está terminando. So in this story, Então nessa história, when we don't talk about Jacob, nós não falamos sobre Jacó, ourselves, sobre nós but when mesmos, we take this as a repeating pattern, mas quando nós dizemos que isso é um padrão de what we repetição, see o que nós vemos is once the king of the north takes the glorious land, é que quando o rei do norte ele toma a Terra Gloriosa, it marks the end of that land. ele marca That fim dessa kingdom is terra, finished. desse reino, ele é terminado. And then what you see following E o que você vê vindo na sequência is what that new, I call it country, that new country looks like, é com que esse novo, eu vou how chamar it de functions, país, how it se parece, operates. como ele opera, And como é que ele if that's funciona. correct, E se then isso when you estiver get to verse correto, 42, quando nós chegarmos ao verso 42, and what's being taught now is that we have already arrived at that point, e o que está sendo ensinado agora é que nós já chegamos nesse ponto, is that Egypt é que o is Egito dead. está morto. Now, what we have not done E agora o que nós is não discuss fizemos how many Egypts there would be. é quantos Egitos seriam. Because if Egypt is the world, Porque se Egito é o mundo, and we're past the close of probation, the world is still here. e nós já passamos pelo fechamento da porta da If graça, Egypt e o is the mundo world, continua aqui. Então, se o Egito é o mundo, and we've passed the close of probation, e nós já passamos o fechamento da porta da graça, the world is still here. o mundo ainda está aqui. But if this repeating pattern is correct, Mas se esse modelo de repetição está then the correto, Egypt that is here today então o Egito que está aqui hoje is what I've said here, a new world or a new Egypt. é o que eu coloquei aqui, é um novo mundo, ou um novo Egito. What this is showing us, E o que isso está nos mostrando, whether you take Alan White quer você pegue Ellen White or Elder Jeff, ou Ancião Jack, is that we have had this model for a very long time. é que nós temos tido esse modelo já por Maybe um bom we haven't tempo, fully, maybe we haven't been very clear on it in our own mind, mas talvez nós não tenhamos tido ele tão claramente em nossas mentes. but the Sunday law history Mas a história do decreto dominical was showing us estava nos mostrando what the glorious land would look like under a new rulership. estava nos mostrando com que a Terra Gloriosa se pareceria sob uma This nova would be the king of the north wielding governo. supreme power. Então esse seria um novo rei do norte buscando poder supremo In the glorious land. na Terra Gloriosa. At the same time, Ao mesmo tempo, this same king o mesmo rei is taking over the world or Egypt. está tomando conta, ou tomando posse do mundo, do Egito. By the time you get to the close of probation, Egypt is taken completely. Então, ao chegar ao fim do fechamento da Porta da Graça, o mundo ou o Egito vai ser tomado completamente. Not only has he got control of Egypt, but he has
destroyed it. E não só ele tem controle do Egito, mas ele It's no longer the destrói o Egito. same. Não é mais o mesmo. And so what's happening afterwards in the period that we call the harvest Então, o que acontece depois, no período que nós chamamos de colheita, is when the king of the north é quando o rei do norte, is at his zenith or ultimate power. é quando ele está no seu zenith, ou no seu ápice, no seu poder supremo. But what you see Mas o que você vai ver is once he is riding high, é que quando ele estiver montado no alto, having achieved everything that he desired, tendo alcançado tudo que ele desejava, you get to verse 44 você chega ao verso 44 and things begin to rapidly go wrong. e as coisas começam a rapidamente e darem errado. In verse 41, it doesn't tell you why, E no verso 41 não te diz por quê. but if we are living through this history, Mas se nós estamos vivendo por essa história, you can begin to see você pode começar a ver that the decisions that begin to get taken que as decisões que começam a ser tomadas after or from the close of probation afterwards depois ou do fechamento da porta da graça em they begin diante, to, if I use the word backfire, eles which means to começam go against what you had planned. eles começam a You thought bater that de this volta, plan would começam a voltar para você. make you stronger, but it does the opposite. Então você achava que esse plano tornaria mais forte, mas na verdade te enfraquece. And the short way of explaining what I've just said in English is the word backfire. Então a maneira que que eu uso para escrever isso é a palavra backfire, que seria sair pela culatra. So separate to all of this explanation, Então, separado a toda essa explicação, what I wanted to discuss today o que eu quero discutir hoje is that these thoughts and ideas é que essas ideias e about going pensamentos from the individual to the de ir institution, indo do indivíduo para o institucional, while it might sound radically new, it isn't. embora possa parecer radicalmente novo, não é. However, No entanto, if you take these ideas se você pegar essas ideias and check and then confirm for yourselves that they are correct, e checar e verificar por você mesmo que elas estão corretas, besides what's going on in the world, ah, além do que está acontecendo no mundo, the rise and fall of these nations, a ascensão e queda dessas nações, what's more significant o que é mais significativo for us, para nós, I think, eu acho, I don't think it's just myself, e eu acho que não é só para mim, is what these models are teaching us. é o que esses modelos estão nos ensinando. I think you've already begun to see the implications of these thoughts and ideas. Eu acho que todos nós já começamos a ver as implicações dessas ideias e pensamentos. As the message develops, Ao a mensagem se desenvolver, and I'm confident that it will develop very quickly, eu estou confiante de que vai se desenvolver rapidamente. our whole understanding of the plan of salvation will change. Todo o nosso entendimento com relação ao plano da salvação vai mudar. It has to change if these thoughts and ideas are correct. Precisa mudar se essas ideias e pensamentos estiverem corretos. One question that will continue to raise its head E uma pergunta que vai continuar sendo levantada, and I'm going to close with this thought. e eu vou encerrar com esse pensamento: If these things, se essas the coisas, things mean what we're teaching,
E essas coisas sendo as coisas que estamos ensinando. If these models are correct, Se esses modelos estão the corretos, question is, a pergunta é, then why então, do I need to be in the movement? por que eu preciso estar no movimento? That question may not make sense to you yet, Talvez essa pergunta não faça tanto sentido ainda, but as time moves on and this message develops, the question will make sense. conforme a mensagem for desenvolvida e o tempo passar, isso vai fazer sentido. If these thoughts and ideas are correct, what's the point in being in the movement? Então, se essas ideias e pensamentos estão corretos, qual que é o ponto, qual que é a I razão hope de each estar of no us movimento? comes to a correct understanding or a correct answer to that question. E eu espero que todos nós possamos chegar no entendimento correto dessa questão. But it's something that's going to confront us over and over again. Mas isso é algo que vai nos confrontar vez após vez. I'm going to leave you with a Bible story. E eu vou deixar vocês com uma história da Bíblia, If I can find it. se eu puder, se eu conseguir encontrar. So I want to leave you with this parable. Então, eu quero deixar vocês com essa parábola. It's found in Matthew chapter 20. E é encontrada em Mateus 20. And it's verses 1 to 16. E é versos 1 a 16. Let's close with prayer. E vamos encerrar com uma oração. Holy God, Santo Deus, I want to thank you, eu quero te as I agradecer. said at the beginning of this study, Como eu disse ao início desse estudo, for allowing me to be not only alive, but being here at this moment, por não apenas permitir que eu esteja vivo, at this mas de moment in estar Earth's aqui neste history. momento da história da Terra. May each of us have a sense of what's happening, Que cada um de nós possa ter um senso, uma ideia do que está acontecendo, the great changes that are occurring in the great controversy, quanto às grandes mudanças que estão acontecendo no grande conflito. as the law A and lei you e, come closer together e você se tornarem mais as próximos. we Assim como nós reflect you refletimos a Ti. in a way that we haven't in the past. De uma forma que não fizemos ainda no passado. That this institution Que essa fulfills the instituição role that you have given to it. cumpra com o In papel Jesus' que name, nos foi dado. amen. Em nome de Jesus. Amém.